Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de inglês aqui do canal. Eu sou o seu professor Saulo Casal da English101.com.br. Olha só, hoje a gente vai falar sobre duas palavrinhas bem pequenininhas, bem comuns e bem parecidas até, as palavras no e a palavrinha not. Simples assim, pessoal, uma com duas letras e outra com três letrinhas. No e not, que significam, muita gente já sabe disso, significam não em português, certo? E como na nossa língua, o não, né, é usado em frases negativas, certo? Contudo, pessoal, há características que são peculiares e únicas de cada uma delas. E elas não são intercambiáveis como muita gente pensa. Você não pode simplesmente trocar uma pela outra, ok? E isso faz com que muita gente tenha dúvida na hora de usar uma e na hora de usar a outra, certo? E eu não culpo ninguém por isso, porque é sim, de fato, uma dúvida muito comum, né? Porque se as duas significam não, para que essa coisa de uma ter um T ali no final e a outra não ter, né? No e not. Por que eles não fazem como no português, que só temos o não, certo? Então vamos tirar essa dúvida agora, começando então com o no. Pessoal, olha só, anotem no seu caderninho. O no você vai usar quando você for responder perguntas de sim ou não, tá? Yes or no questions. Por exemplo, se eu te perguntar se você está com fome, sim ou não, certo? Are you hungry? No. I'm full. Tá? Então, você está com fome? Não. Eu estou satisfeito. No. I'm full. Tá? Do you want to go to the movies? Você quer ir ao cinema? No. Did you work today? No, I stayed home. Você trabalhou hoje? Não, eu fiquei em casa. Do you want more cookies? No, thanks. Você quer mais cookies? Biscoitinho? No, thanks, tá? Então, aqui nesse caso, pessoal, nós não podemos trocar o no pelo not, certo? A gente não poderia falar, por exemplo, are you hungry? Not. Não dá pra falar assim, do you want to go to the movies? Not. Não, tem que ser no. Did you work today? Not. Beleza? Deu pra pegar, né? Então, no, ok? Seguindo, você vai usar o no antes de um substantivo sem artigo, tá? Sem o a, an ou the, esses artigos, tá? Então, ele vai transformar uma frase positiva em negativa. Então, olha só. Você pode dizer assim, por exemplo, a frase positiva, I have money, eu tenho dinheiro. Para transformar para negativa, uma das maneiras é você usar o no antes desse substantivo dinheiro, money. Seria I have, começa positivo, depois no money. Pode soar estranho pra gente, mas é muito comum lá fora, pessoal. I have no money. Eu não tenho dinheiro, ok? My brother has no friends. Olha, percebam, começa bem positivo, depois você coloca o no ali no meio, antes do substantivo, que vira negativo. My brother has no friends. Beleza, pessoal? Olha, you have no reason for being late. You have no reason for being late. Então você não tem razão para estar atrasado. Tá? Estão pegando? I have no place to go. I have no place to go. Eu não tenho nenhum lugar para ir. Eu não tenho lugar para ir, tá? Ao contrário de I have a place to go, tá? Então seria positivo. Olha, this makes sense. Isso faz sentido? E o negativo? This makes no sense. This makes no sense. Beleza, pessoal? Isso não faz sentido. I like my coffee with no sugar. Olha, I like my coffee with sugar. Eu gosto do meu café com açúcar. Negativo, I like my coffee with no sugar. Beleza, pessoal? Estão pegando? I have no school today. Eu não tenho aula hoje. I have school today. Aula, no caso de escola, seria aula, tá? I have no school today. Tá? Ao contrário de I have school today. Beleza? Pegaram? Agora, sim, pessoal, antes que alguém me pergunte, há outras maneiras de transformar essas frases para frases negativas, e uma, inclusive, é usando o not. Mas, pessoal, para usar o not, a gente tem que mudar um pouquinho a estrutura. A gente tem que adicionar, na verdade, alguns verbos auxiliares, como, por exemplo, o do ou does, tá? Verbos modais, ou have ou has. Por exemplo, naquela que eu usei I have money, positivo. I have no money, com no, negativo. Ou eu poderia falar I do not, que a gente usa muito, é muito mais comum a gente usar a contração, I don't have money. Qual que é a diferença de tradução, de sentido, falar I have no money e I don't have money?
é a mesma coisa, pessoal, 100% a mesma coisa, tá bom? São duas opções que você tem. I have no money, I don't, que é o not, I do not have money. My brother has no friends, tá? My brother does not have friends. You have no reason for being late. You don't have a reason for being late. I have a place to go. I have no place to go. Ou I do not have a place to go. This makes no sense. This doesn't make sense. I like my coffee with no sugar. Você pode dizer I don't like my coffee with sugar. Ou I like my coffee without sugar. Sem açúcar, tá? Duas maneiras aí. Mas claro que a gente está focando no negativo, então seria I do not like my coffee with sugar, beleza? I have no school today. I don't have school today. Eu poderia falar sobre o not dessa mesma forma mais pra frente, mas como a gente está usando essas frases que poderiam também usar o not, eu acho melhor jogar o not aqui agora também para vocês e fazer essa diferença. A gente já tá dando um spoiler aqui do not para vocês, ok? É muito comum também a gente ver o not seguido ali, acompanhado, digamos, da palavra any. Muito comum, muita gente já deve estar pensando nisso também quando eu falei as frases para vocês aqui, né? Por exemplo, there is or there's no food in the fridge. There is depois no food in the fridge. Não há comida na geladeira. Ou eu poderia falar there isn't, olha o is com not. Is not. Aqui a gente não usou do ou does, a gente usou is. There isn't any food in the fridge. Então não há nenhuma comida na geladeira, tá? I have a choice. Eu tenho escolha. I have no choice. Ou I do not have any choice. Eu não tenho nenhuma escolha, ok? Pegaram, pessoal? Agora vamos então pro número 3, o terceiro uso da palavrinha no. Então olha só, a gente também vai poder usar o no antes de adjetivos, ok? Essa aqui é muito parecida com a anterior, porém antes daquele substantivo sem o artigo que eu falei para vocês. E se nós temos ali um adjetivo? Também vamos poder continuar usando o no ali, tá? Por exemplo, I have no expensive clothes. I have no expensive clothes. Então, eu não tenho roupas caras, tá? Que seria o contrário do positivo. I have expensive clothes, tá? Poderíamos usar o not? Sim. I don't have expensive clothes, tá? She has no good memories about this place. She has no good memories about this place. Tá? She has no good. Olha o adjetivo aí, good. Na frase anterior era expensive, caro, né? Eu não tenho roupas caras. Aqui ela não tem boas memórias desse lugar, tá? Que seria she has good memories, o positivo. Agora, o outro negativo com not seria she doesn't have good memories about this place, certo? They've got no good impressions about me. They've got no good impressions about me. Então eles não têm boas impressões sobre a minha pessoa, sobre mim, tá? Eu não causei uma boa impressão ali com eles, tá? Então they've got no good ou they have no good. O positivo seria they've got good impressions. E o outro negativo com not, they don't have ou they haven't got, olha aí o auxiliar com have. They haven't got ou they don't have good impressions about me. Beleza? Então nós vimos aqui mais uma vez que nesse quesito aqui, nessa característica, a gente poderia também usar o not, mas vejam que a estrutura muda, tá? Você não pode simplesmente tirar o no e colocar o not. A estrutura muda um pouquinho. A gente tem que adicionar ali verbos auxiliares, tá? Como do, does, am, are, have, has, ou modais e por aí vai, beleza? Então vai mudar um pouquinho. Agora, a quarta característica aqui do no. A gente, pessoal, pode usar o no com sentido de nenhum, tá? Ou nada, beleza? Quando nós temos ali, principalmente no início da frase, o no mais um substantivo, não quer dizer que ele significa que agora não. Ele vai ter outro significado que vai ser nenhum ou nada. Por exemplo, no stores are open today. Principalmente aí durante a pandemia, né? Então, no stores are open today.
Eu poderia dizer stores are open today. As lojas estão abertas hoje. Mas se você quisesse falar que nenhuma loja está aberta hoje, apesar da frase estar no plural, pessoal, a gente não traduz para o plural, né, no português, porque quando a gente fala nenhuma, é sempre singular, nenhuma loja. A gente não pode falar nenhumas lojas ou nenhuma lojas, tá? Então, é o mesmo sentido, convenhamos, certo? Então, no stores are open today. Nenhuma loja está aberta hoje. No plant can live without water. Então, nenhuma planta pode viver sem água. Nenhuma, tá vendo? No decisions have been made. Nenhuma decisão foi tomada. Ah, professor, tomada é made, é fazer. Esquece isso, a tradução é essa, o sentido é esse. Nenhuma decisão foi tomada, foi feita, como queira, tá? No ice cream before lunch. A gente diz para as crianças, os filhos, no ice cream before lunch. Aqui já dá um sentido de nada. Nada de sorvete antes do almoço, tá? Nada de sorvete antes do almoço. Então, aqui nesse quesito, a gente usaria o no com o sentido de nenhum ou nenhuma, tá? E nesse caso aqui, pessoal, nessa quarta característica, a gente não pode trocar pro not. Não tem jeito. A gente não pode falar not stores are open today, not plant can live without water, not decisions were made. Não, só no, ok? Agora, então, vamos para a quinta característica da palavra no. Quando usar o no? Quando a gente pode usar o no? Quando ele é permitido? A gente também pode usar o no, ou usa-se o no, para sinalizar proibições, pessoal. A gente vê muito isso em placas de sinalização, por exemplo. A gente vai no estabelecimento e tem lá uma placa escrito no smoking. Num restaurante, por exemplo, num hotel, enfim, no avião. No smoking, ou seja, proibido fumar. Ou seja, não pode fumar aqui, tá? Nas casas ou fábricas, no trespassing. No trespassing. O que é isso? Não ultrapasse. Proibido ultrapassar, tá? Você não pode invadir aquele lugar, passar daquele ponto ali para frente. Então, no trespassing, tá? No littering. No littering. O que é isso? Proibido jogar lixo. Não jogue lixo, tá? Então, a gente vê muito no nesse caso. No pets allowed. No pets allowed. O que seria isso? Animais de estimação não são permitidos, ou é proibido a entrada de animais, tá? No pets allowed. E nesse caso, não podemos trocar para o not. Not smoking, not trespassing, not littering, not pet, não. No, beleza? Algumas expressõezinhas com no, só que, né, em caso alguém pergunte aí, com no. No wonder, eu já fiz um vídeo sobre isso, clique aqui para assistir. No wonder seria será que, no wonder, tá? No matter, também já falei sobre isso, não importa, no matter. No way, de jeito nenhum, tá? No way, de jeito nenhum, tá? Não é possível. Você tá falando sério? No way. No problem, sem problema. Por aí vai, só uma curiosidade para vocês, não faz muito assim parte da aula, só caso alguém pergunte, tá aí algumas expressõezinhas, tá? Olha, vamos pro not agora, anota aí no seu caderno. Quando usar o not? Pessoal, da mesma forma, nós vamos usar o not para formar frases negativas, tá? Modificando verbos, adjetivos, advérbios, pronomes relativos e por aí vai, tá? Estaremos negando uma ação, um fato. Por exemplo, no positivo, I like this, eu gosto disso. Como seria o negativo disso? I don't like this, tá? Aqui nós temos o verbo de ação, like, gostar. Então, I don't like this, tá? Agora, a gente não poderia trocar por no, pessoal, como muita gente faz. I know like this. E a gente, é até bem comum, tá? Eu diria para vocês ouvir isso lá fora, o pessoal que não sabe muito falar inglês está aprendendo, tá tentando juntar as frases e eles traduzem literalmente para o inglês, que é eu não gosto. Então, I know like. Errado, pessoal. Erradíssimo. As pessoas entenderiam? Talvez, sim, entenderiam, mas iam saber de cara que você não sabe falar inglês ou está aprendendo, tá? Errado. Ninguém falaria assim lá. I know like this. Por exemplo, they are my friends. Eles são meus amigos. Positivo. Negativo, they are not, ou contração, aren't my friends. Eles não são meus amigos. Beleza? Você colocando no positivo, they are my friends. Agora, não poderia também, they are no my friends. They are no my friends. Não, not. Use not. Eu estou em casa, I'm home. Eu não estou em casa, I'm not home. I am not home.
Você não poderia dizer I am no home, tá? Não diga isso. I cannot, ou can't, que é can com not, I cannot speak English, tá? O positivo seria I can speak English. Agora você não poderia dizer I can no speak English. Ou até o contrário, para ficar mais ao pé da letra mesmo. I no can. Eu não posso falar inglês. Não diga isso, tá? I know what to do. Positivo, eu sei o que fazer. Negativo, I don't know what to do. Beleza? E você, mais uma vez, não poderia dizer no. Olha que estranho que ficaria, porque no é de não e no de saber, compreender, é K-N-O-W, mas é o mesmo som de no. Então, olha, I know what to do. Olha que estranho que ficaria isso, pessoal. No e K-N-O-W tem o mesmo som. I know. Eu não sei what to do. Não faça isso, tá? Isso é o que ela disse. That's what she said. Negativo, that's not what she said. That's not ou that isn't what she said. Tanto faz, tá? Não poderia dizer that's no what she said. It's raining. Tá chovendo? It's not raining. Ou it isn't raining. Tanto faz. Não diga it's no raining, tá? I have not talked to her. Eu não tenho falado com ela. Beleza? Positivo, I have talked to her. E não diga I have no talked to her, tá? Ou muito menos I no talked to her. I no have talked to her, alguma coisa assim, tá? Não, I have not talked to her. Pegaram, certo? Vocês entenderam, né? Então, auxiliares, do, does, am, is, are, have, has, por aí vai, tá? E os modais também, can, may, might, must, will, could, would, should, use o not. Pegaram? Então vamos para a segunda característica do not. Quando usar? Ele, pessoal, é muito usado, muito comum a gente ver o not antes de palavras como o any, que eu até dei o spoiler para vocês lá em cima, o many, any, many, much e enough, tá? Muito comum a gente ver o not e não o no, tá? Por exemplo, I don't have any idea. I don't have any idea. Eu não tenho nenhuma ideia, tá? Não poderia dizer I no have any idea. Não diga isso. I don't have idea or any idea, tá? There isn't enough space here. There isn't enough space here. Não há espaço bastante, suficiente aqui para nós dois. É aqueles filmes de faroeste, né? Então vamos pro tiro. There isn't enough space here. Então não há espaço suficiente aqui, tá? Positivo, there is enough space here. Só não diga there is no enough space here. Não use o no, tá? She doesn't have many friends. Ela não tem muitos amigos. She does not have many friends, tá? Não diga she no have many friends. Não diga, não use o no, beleza? E claro, positivo você já sabe, né? She has many friends, tá? Not many students can buy books. Not many students can buy books, tá? Então, seria o quê? Poucos alunos podem comprar livros. Eu já passei aqui da tradução pro positivo, né? Poucos alunos. Ou você poderia dizer também não muito, né? Não muitos alunos conseguem ou podem comprar livros, tá? Not many students. Not a lot of people came today, tá? É muito usado assim. Só não poderia dizer no many students, no a lot of people, né? Não faz sentido. Não use o no. Pegaram já a ideia que não é para usar o no, né? Então a última que eu vou passar para vocês só para fechar aqui esse quesito, que é a seguinte, ó. There is not much to do. Ou você pode fazer a contração e falar tudo junto. There's not much to do here. Hey, there's not much to do here. Não há muito o que fazer aqui, tá? Não diga there is no much to do here. Beleza? Pegaram? Então vamos agora para a terceira característica. Pessoal, use o not antes de substantivos acompanhados de artigos, an e the. Lembra que a gente não pôde usar lá em cima o no antes desses artigos? Pois é, agora com o not você pode e deve usá-lo antes desses artigos, an e the, tá? Por exemplo, he's not the only one. He is not the only one. Ele não é o único, tá? Você não poderia dizer he is no the only one. Não diga isso, tá? That's not the problem. That's not the problem, tá? Isso não é o problema. Cara, isso não é o problema. O problema é outro.
tá? Só não diga that's no the problem. That's no the problem. Não dá. Vamos usar o artigo ou a agora. Olha só. Tomato is not a vegetable. It's a fruit. Grande discussão aí, né, sobre isso. Pessoal, né, acha que é fruta, acha que é vegetal, enfim. Então, tomato is not a vegetable. Not a vegetable. It's a fruit. Não diga tomato is no a. Olha, soa muito mal, pessoal. A partir do momento, pessoal, que você vai aprendendo inglês, ficando mais afiado, se engajando com a língua, né? Você vai sentir essa diferença, você vai sentir que não soou legal, sem nem mesmo saber de regras. Você vai sentir isso dentro de você naturalmente. O pessoal fala assim, tomato is no a vegetable. Não soou legal. É como dizer, por exemplo, that's not a joke. Hey, that's not a joke. Tá? Isso não é uma piada, isso não é brincadeira. That's not a joke. Se alguém dissesse, that's no a joke. Não soa legal. É até difícil para eu falar isso aqui agora para vocês. That's no a joke. Não dá. Beleza? Anotaram? Vamos então para a quarta característica do not. Tá, olha só. Então você vai usar o not também antes de possessivos. Olha só. Aquela é minha casa. That's my house. Negativo, that's not my house. Olha o possessivo aí, my. Beleza? Então, that's not my house. Você não poderia dizer, that's no my house. Hey, that's no my house. No, that's not my house. He's not her brother. He is not her brother. Ele não é o irmão dela. Não diga, he is no her brother. Tá? It's not your problem. Olha o possessivo com your. It's not your problem. Tá? Não diga, it's no your problem. Beleza? Pegaram? Bem tranquilo. Então, antes de possessivos. Então, agora vamos para a quinta característica do not. Pessoal, a gente vai usar o not para negar um adjetivo ou um advérbio. Tá? E nesse caso, é muito comum a gente ocultar o verbo, ou até mesmo o sujeito. Então, olha só o que eu quero dizer com isso. Você vai entender. Se alguém te perguntasse assim, hey, how was it? Tipo assim, como foi a prova, né? Como foi isso? Como foi? How was it? Se tivesse sido mal, você poderia dizer assim, hey, not so well. Not so well. Tá? Não muito bem. Não muito bem. O que a gente omitiu aqui? Eu poderia ter dito it was not so well. It was not so well. Você poderia dizer isso. Sem problema. It was not so well. Tá? O que você não poderia dizer é no so well. Hey, no so well, man. Não. Not so well. Tá? Outra pergunta. How's your day going so far? How is your day? Só how's your day? How's your day so far? How is your day so far? Como está seu dia até agora? Como está indo seu dia? Você poderia dizer not good. Not good. Not good. Não seria no good, tá? Não diga no good. Não, diga not good, man. Not good, tá? O que a gente omitiu? Olha só a frase inteira. My day is not so good. It's not good, tá? My day is not good. How's your day so far? My day is not good. Tudo bem? Você poderia falar tudo, mas é muito comum as pessoas dizerem simplesmente not good. Not good, man. Why? What happened? Aí você vai ter que explicar por quê, tá? Olha, are you ready? Are you ready? Você tá pronto? Você tá pronta? Not quite. Not quite. Ok? O que seria isso? Ainda não tô pronto. Tô quase, but not quite. Beleza? Tô me arrumando aqui, espera um pouquinho, tá? Então, a frase inteira seria I'm not quite ready. I am not quite ready. O que você não poderia dizer é no quite. Tá? Are you ready? No quite. Não. Não diga isso. Beleza? Agora vamos para a sexta característica do not. Quando a gente vai poder usar o not? Para fazer um contraste, essa é bem legal, um contraste negativo com a frase anterior. Tá? Muito comum. Olha só. I can see you tomorrow, but not today. I can see you tomorrow, but not today. Um médico, um dentista dizendo isso pra você, né? Você quer marcar lá um horário e falar, I can see you tomorrow, but not today, tá? Então eu posso te ver amanhã, mas não hoje, tá? Mas não hoje. A gente diz assim também, né? O que você não poderia dizer é I can see you tomorrow, but no today. No today, no. But not today, ok? I can talk to her, but not you. I can talk to her, but not you. Tá? Algum segredo, alguma coisa. Então eu posso falar com ela, mas não com você. Tá? Não diga I can talk to her, but no you. Não diga no. Ask her, not him. Ask her, not him. Então pergunte a ela, não pergunte para ele. Não para ele. Tá? Então não diga ask her, no him. Beleza?
You can look, but not touch. You can look, but not touch. Carnaval aí, né? Olha. Então você pode olhar, mas não tocar, tá? You can look, but not touch. Não diga but no touch. Beleza, pessoal? Conseguiram pegar? Muito tranquilo, né? Então cuidado para não colocar o not e o no de forma errada, tá? E outra coisa que você não pode fazer também, pessoal, anote isso aí, é colocar o not e o no na mesma frase, né? Porque nesse caso nós teríamos uma negação dupla, né? Uma redundância ali. Por exemplo, I have no money, tá? I have no money. Você não diga, por exemplo, I don't have no money. Olha, pra quê? Né? O don't já negou ali a frase inteira, então para que usar o don't e no depois, tá? I don't have no money. Não diga isso, tá? Muita gente até, pessoal, eu diria para vocês aqui que é um pouco comum você ver algumas pessoas dizendo, por exemplo, I ain't got no money. Hey, I ain't got no money, man. I ain't got no money. I ain't, que é uma coisa que eu vou fazer uma aula sobre isso ainda. I ain't got no money, tá? Você pode até dizer I ain't got money, I don't have money, ou I have no money, mas não coloque os dois ao mesmo tempo, tá? A menos, pessoal, que você vai ver assim em uma frase, os dois juntos, usando ali para responder aquelas perguntas que a gente chama de short answers, né? Respostas curtas ali, para aquelas perguntinhas de sim e não, que a gente fez lá no início. As primeiras frases que a gente usou nesse vídeo foi esse tipo, né, de frase que eu acho que muita gente pensou em colocar e talvez tenha anotado aí para me perguntar ali nos comentários, né? Por exemplo, você lembra daquela frase que eu usei? Are you hungry? Você está com fome? No. Mas se quiser complementar com mais uma respostinha curta, você podia dizer que é muito comum, que ensinam nas escolas de inglês, né? Are you hungry? No, I'm not. No, I am not. Mas aqui nós temos duas frases independentes aqui. Are you hungry? No. E are you hungry? I'm not. I'm not. Tá? Mas é comum você ouvir assim as duas juntas, assim, nesse caso, tá? Exceção. No, I'm not. No, I'm not. Mas elas não pertencem, assim, uma não depende uma da outra para fazer sentido. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, quando você tem essa dependência, não use os dois juntos, as duas juntas na mesma frase independente, tá? Por exemplo, do you want to go to the movies? No. Do you want to go to the movies? I don't. Ou, no, I don't. No, I don't. You can go by yourself. Você pode ir sozinho, tá? Eu não quero. No, I don't. Pegaram? Agora, só para fechar, umas expressõezinhas fixas com not, como eu passei lá pro no, vou fazer justiça aqui e passar com not também. Olha, quando você fala assim, por exemplo, not worth. Not worth. O que seria isso? Não vale a pena. This is not worth. This is not worth it, man. Don't do it. This is not worth a penny. This is not worth the effort. Não vale o esforço, não vale a pena o esforço, enfim. I hope not. I hope not. Espero que não. Probably not. Probably not. Provavelmente não. I guess not. I guess not. Eu acho que não, né? I don't think so. I do not think so. Que seria eu acho, eu penso, eu imagino que não. Not surprisingly. Não surpreendentemente e por aí vai. Ok? Então é isso, pessoal. Parece simples, né? Qual que é a diferença entre no e not? Essas duas palavrinhas bem pequenininhas que significam não. Assim, de certa forma é simples, mas como é de praxe aqui, como eu sou professor, eu tenho que explicar para vocês, colocar os pingos nos is para vocês não terem dúvida, ok? Porque perguntas surgem, as pessoas me perguntam as coisas, então tá aí explicadinho, com todas as maneiras, todas as características. Espero que você tenha anotado, espero que você tenha gostado dessa aula. Se ainda você, porventura, tiver alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Beleza? Combinado? Então, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, soca no like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula aqui no canal.